Olá! Hoje vamos começar esta edição do Acontece no Rio falando sobre as mudanças no trânsito do centro da cidade. Além dos engarrafamentos, sinais desincronizados colocavam em risco os pedestres. Muitos não sabiam a localização dos pontos de ônibus. Foi um teste de paciência para quem precisou ir ao centro na primeira semana das mudanças. O itinerário de 228 linhas de ônibus municipais e intermunicipais foi alterado. O mergulhão da Praça 15 está fechado ao trânsito. A Avenida Rio Branco ficou mão dupla entre a Presidente Vargas e o aterro do Flamengo. A via agora é exclusiva para ônibus e táxis nos dias úteis de 5 da manhã às 9 da noite. Aos sábados, a restrição é de 5 da manhã às 3 da tarde. A circulação de carros de passeio é livre aos domingos e feriados. Desde o fechamento do elevado da Perimetral, o trânsito no centro da cidade ficou complicado. Com as novas mudanças, o carioca precisou de muita paciência para enfrentar os engarrafamentos. A Prefeitura recomenda às pessoas que utilizem transporte público para ir ao centro. Se nós não tivermos a população participando, compreendendo, as pessoas atentas, evitando chegar de carro no centro do Rio de Janeiro, nós vamos ter uma situação de caos. Os governos estadual e municipal prometeram aumento na frota de metrô, trens, barcas e ônibus. Numa entrevista para o Acontece no Rio, o vereador Jorge Manaia falou da importância de 2 projetos de lei aprovados na Câmara. Agora, os hospitais municipais são obrigados a dar informações sobre o corpo técnico responsável pelo atendimento e emitir boletins diários sobre o estado de saúde do paciente. Uma das coisas que nós verificávamos nas fiscalizações da Comissão de Saúde eram as queixas da população referentes ao quê? A falta de informação quanto ao estado do paciente, quanto a quem é responsável por aquele paciente naquela determinada unidade hospitalar. Então, nessas visitas, nós vimos essas reclamações e resolvemos fazer um projeto de lei que visa normatizar o quê? A informação ao paciente. Primeiro, você saber quem é o responsável por aquela unidade, quem é o responsável por aquele paciente, qual médico é responsável, qual enfermeiro é responsável, qual técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem são responsáveis, qual nutricionista é responsável por administrar aquela alimentação, qual técnico de enfermagem é responsável pela medicação, qual o médico que está fazendo a visita e a prescrição, qual o enfermeiro responsável pelo andar, pela enfermaria, para que a pessoa primeiro saiba quem é que está cuidando dela. Isso é fundamental, nós temos que ter direito à informação, quem é que está cuidando de nós. E uma outra coisa também, é um outro projeto também, que é o do boletim médico diário. Para quê? Para que a pessoa, que os seus familiares tenham informações de como é que está aquele paciente. Porque uma das principais queixas, uma vez o paciente já tendo sido atendido, já tendo sido internado na unidade, é o quê? É a falta de informações gerais sobre como é que está o estado, o que se planeja fazer, quais os exames, quais as condutas que vão ser tomadas com o paciente e quem é que está cuidando dele. Então, como essa era uma queixa muito frequente, bastante presente, nós da Comissão de Saúde, é um projeto de autoria da Comissão de Saúde, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu e o vereador Carlos Eduardo fizemos esse projeto em conjunto, ele visa justamente o quê? Dar à população aquilo que é o natural, aquilo que é o normal. O fundamental é com que o munícipe, a pessoa, o cidadão, o paciente que está sendo atendido ali naquela unidade, ele faça valer os seus direitos e ele cobre a aplicação da lei. Primeiro que ele tenha ciência, que existe uma lei hoje que o protege, que garante a ele o direito à informação do seu estado de saúde. E segundo, que ele saiba quem está cuidando, quais são as condutas e que ele saiba que ele tem como cobrar isso. E uma vez não estando sendo feito o que manda a lei, que ele faça o quê? Que ele denuncie. Denuncie a nós da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que temos a atribuição de fiscalizar o Executivo, denuncie as ouvidorias, faça as suas denúncias. Dia 17 de fevereiro, os trabalhos legislativos foram retomados na Câmara Municipal. Na solenidade de reabertura, as bandeiras do Brasil e do município foram hasteadas. O secretário de Governo, Rodrigo Betlen, leu a mensagem do Executivo. Vereadores subiram à tribuna e falaram sobre a violência nas manifestações, saúde e mobilidade urbana. Mais informações sobre o retorno dos parlamentares você confere durante a programação no resumo da semana. No próximo bloco, exposição apresenta registros da luta contra o regime militar. Documentos, fotos, vídeos e obras de arte fazem um panorama da ditadura e da luta contra o regime militar. A exposição no Centro Cultural Banco do Brasil é uma oportunidade de conhecer melhor esse período conturbado da história. Resistir é preciso, mas contar a história também.
As imagens falam por si só e contam a história da luta pela redemocratização no Brasil, mas num período contextualizado com o que acontecia no mundo. Logo na entrada, podemos ver um jovem pichando abaixo a ditadura, numa sequência lógica capturada por um fotógrafo do Jornal do Brasil. Os painéis nas paredes dão a cronologia dos principais fatos, ano a ano dos anos de chumbo. A história é contada a partir da Revolução Cubana, que repercute em todo o continente americano. Os anos 60 começam com a luta ideológica dominando o Brasil e o mundo. O Brasil progressista do presidente JK, que pregava o slogan 50 anos em 5. Em 1964, tentando as reformas de base, Jango sofre o golpe militar. O Brasil mergulha num dos períodos mais trágicos da sua história. No painel de 1965, o ato institucional número 2, que extingue os partidos, impõe o bipartidarismo e decreta eleições indiretas. No detalhe, o presidente Castelo Branco assina o ato. Visitando as salas da exposição, o público se depara com personagens ícones daquela época. Na sequência de fotos de Luiz Humberto e Orlando Brito, imagens emblemáticas, como as botas do militar impondo autoridade em uma foto de 1968. A ironia da ocupação ao Ministério da Educação pelo governo, que se autodenominava revolucionário. A bandeira brasileira, hasteada em frente ao Congresso sob o novo regime. Nessa foto, o deputado Márcio Moreira Alves faz um pronunciamento pelo boicote às comemorações do 7 de setembro pelo regime ditatorial no ano de 66. Paulo Brossard protesta calado na tribuna do Congresso Nacional. Ziraldo mostra a indignação contra a censura às artes e à imprensa livre. Imprensa livre? Magalhães Pinto, que esperava ser o presidente civil depois do golpe, fica isolado. A Comissão de Justiça não aprova a cassação do deputado Márcio Moreira Alves. Médici recebe cumprimentos dos seus pares por seu aniversário. Nessa foto de 73, Médici comemora o Natal no palácio sob regime da ditadura militar. Os políticos articulam, confabulam, protestam. Eles tentam reagir. É o que se vê nessa sequência com Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Pedro Simon. Tempo dos generais, nesse flagrante de Orlando Brito, em 84. Figueiredo visita Pinochet no Chile, foto de 1980. Mas a luta não foi apenas no campo político. Durante a ditadura, mesmo com a censura oficial, a cultura brasileira não deixou de criar e se expandir pelo país. E a arte se tornou um importante instrumento de denúncia da situação do Brasil. O público que visita o CCBB tem acesso a uma série de obras de arte importantes que mostram toda a indignação e ironia dos artistas com o regime da ditadura. Na parede, a luta pela anistia. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. Em fio e seu humor rasgado não poderia faltar. Seja herói, seja marginal, é um símbolo em destaque do que foi a reação artística ao regime. A gravura de Hélio Oiticica é emblemática e é de 68. A influência externa também está na exposição. Vietnã, de Gilberto Salvador, de 67, mostra que a onda de protestos contra o imperialismo já estava nos corações e mentes do povo. Figura de Ivan Serpa, de 64, passa a imagem de opressão e angústia. Vote, olhe sobre tela de Carlos Vergara, de 65. No painel de 74, Geisel e Golbery no poder, um país ensaiando a sua distensão política. Nesse outro de 75, a morte do jornalista Vladimir Herzog numa cela do DOI-CODE. Antônio Henrique do Amaral fez esse óleo sobre tela em 75, em tributo ao jornalista. A morte no sábado. Nos painéis dos anos 70, o slogan consagrado pelos militares: Brasil, ame-o ou deixe-o. Os visitantes ainda podem apreciar essa sequência de gravuras em preto e branco, retratando a visão dos desenhistas. Na imprensa, a resistência do Pasquim e pôsteres de vários lugares do mundo apoiando a luta dos brasileiros. Uma profusão de imagens e mensagens. Como o protesto marcado para a Plaza de Maio, em Buenos Aires. Tortura nunca mais, das obras mais emblemáticas do período. O destaque para os direitos humanos na exposição Resistir é Preciso. O público é impactado pelas imagens e informações. Uma guia mostra a foto chocante de Lígia Pape.
Língua Apunhalada de 68. No painel de 79, o Brasil de Lula e das greves da causa operária. Em destaque, a campanha pelas diretas, em várias imagens simbólicas do que foi o movimento que mobilizou multidões em 84. Nas frases reproduzidas de Clarice Lispector e Vladimir Herzog, a síntese dos sentimentos que invadiram o povo brasileiro na longa luta pela redemocratização. Resistir é preciso e mostrar a história também é fundamental para que gerações que precisam entender o que foi, o que é e o que será o Brasil. A exposição pode ser vista até o dia 7 de abril no Centro Cultural Banco do Brasil. A entrada é franca. O Acontece fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!